dia, pessoal. Qual foi a frase que nós falamos? Ninguém falou, né? Não, eu acordei para vencer, para a honra e glória de Jesus. Meu Deus, tremendo, hein? Glória a Deus, rompendo em fé, né, irmão? E hoje eu quero falar de bênção. Quem gosta de bênçãos de Deus? Amém. Todos nós, né? Outra pergunta, me responda com muita convicção no seu coração. Quem é bênção de Deus? Eu senti menos entusiasmo. Nós somos bênção de Deus para as pessoas. Amém? Saiba que alguém espera algo de ti. Ah, pastor, mas eu não sou nada. É sim, você é filho amado do Pai. Sabe como você vai se definir? Em 4 palavras: filho ou filha amada do Pai. Então nós acordamos para vencer. E eu quero falar de bênçãos. Eu quero fazer uma história na área humana aqui, para nós entendermos um pouquinho sobre bênção. O que eu vou falar aqui, preste atenção, vocês aqui, você que vai me ouvir, não é crítica, mas eu preciso falar isso aqui para nós entendermos sobre bênção à luz da palavra de Deus. Pois bem, hoje a gente trabalha muito a questão das bênçãos de forma um pouco assim automática, né? De forma didática. Por que eu falo assim? Porque hoje você vai em muitas igrejas, e daí o que você faz lá para receber a bênção? Faz uma campanha. A campanha geralmente é de 7 dias. Ou você faz a campanha lá dos 7 envelopes, a campanha das 7 rosas e assim por diante. Ora, já vou deixar bem claro, não é criticando nada disso, mas vamos entender o aspecto das bênçãos em 2 sentidos interessantes. O evangelho chegou no Brasil, ou melhor, não o evangelho, porque já estava no Brasil, mas o pentecostalismo chegou no Brasil na década de 20, né? Depois que já havia acontecido na rua Azusa um grande avivamento que movimentou muitas nações da terra, e o pentecostalismo chegou no Brasil no século 20 com essa proposta, com aquele culto bem litúrgico, modelo Israel, que é o louvor, a palavra, a oferta, a palavra, finalizando com uma oração. Esse é o modelo de culto de Israel, das sinagogas naquela época. O pentecostalismo, me ajuda aí, gente, chegou no Brasil na década de 20. Chegou e as pessoas começaram a receber o batismo no Espírito Santo, começaram a ser renovadas, ter muito de Deus. Só que, preste atenção, depois mais ou menos um pouco da metade do século 20, no ano precisamente de 1977, começou a ser implantado no Brasil o neopentecostalismo, que trabalha-se o objetivo da bênção de modo diferente, ou seja, através de metodologias como campanhas, correto? E o neopentecostalismo, ele é muito forte, e ele marcou as nossas vidas. Talvez de todos que estão aqui, o seu Áureo deve lembrar comigo desse tempo, da igreja Deus é Amor, que tinha sua sede na Avenida do Estado, número tal. O programa que é meu, que é seu e que é nosso, ouvia eu pelo rádio com os meus pais quando criança. Chegou aqui em Goiânia a igreja Casa da Bênção, na rua 74. Chegou a Igreja Universal do Reino de Deus, também nesse ano de 1977. Eu sou de 69, estava com 8 para 10 anos nessa época aí, que chegou o neopentecostalismo, com essa proposta das pessoas serem abençoadas de forma bem objetiva, através de campanha, através de metodologias. O neopentecostalismo, que são essas igrejas que surgiram, trabalham também dentro de uma teologia chamada teologia da prosperidade, aonde a bênção de Deus nas reuniões compete também que Deus vai te abençoar, se você seguir aqueles passos, também com a bênção financeira. E muitas pessoas têm ido à igreja para receber bênçãos, e elas entram nesse processo, mas não se engane,
A Bíblia diz, lá em Oséias capítulo 6, que o meu povo morre por falta de conhecimento. E por muitas vezes a pessoa vai na igreja, e esses pastores, esses homens de Deus aprenderam assim, estão ensinando assim, mas muitas pessoas se sentem equivocadas, a ponto de que, se não receberem a bênção naquele determinado período da campanha, ela quebrou a campanha, precisa começar tudo de novo. Essa é a visão neopentecostal das igrejas que surgiram no início do século, pentecostalismo, e no meio do século para frente, neopentecostalismo. É bom falar isso a título de conhecimento, e para nós trazermos um conhecimento aqui da bênção de Deus. Pastor, então como que funciona a bênção de Deus na minha vida? Vamos olhar agora com um contexto mais bíblico, mais teológico, e eu quero contar para vocês algo tremendo. O protagonista principal da bênção de Deus na Bíblia chama-se Abraão. Diga assim, Abraão. Na verdade ele chamava Abrão, e Deus aparece para Abrão lá no capítulo 12 de Gênesis, e diz para ele: Abrão, Deus fala para Abrão, sai da tua parentela, da tua casa, sai da tua terra, né, da tua casa, da tua parentela, sai do seu país, e eu vou te enviar para um lugar que você não conhece. Isso é fé. Então nós temos Abraão como protagonista do pai da fé e o pai das promessas de Deus para toda a humanidade. Por quê? Porque o Senhor, nessa fala que ele tem com Abraão, ele diz: eu vou te abençoar. E ele mostra para Abraão aquilo que ele não consegue contar, que são as estrelas do céu. Abraão não consegue contar as estrelas do céu, e ele disse: olha, eu vou te abençoar por todas as gerações da terra, como as estrelas do céu. Abraão não entende. Deus mostra para ele algo que é palpável, a terra do deserto, onde ele pisa. Ele falou: então olha para a areia. Abraão, eu vou te abençoar como a areia da terra. E aí nós temos em Abraão a figura da bênção, e todos nós fomos abençoados por Deus. Abraão saiu da sua casa de Patã Arã, não é isso? Com 75 anos de idade, levou seu sobrinho Ló, levou seus bens, até que mais na frente o nome dele é mudado para Abraão, que significa pai de nações, e ele se tornou então uma bênção para nós. Mas observe que eu disse que Deus aparece para Abraão, correto? E Deus fala para Abraão. Duas coisas é necessário para você receber a bênção de Deus. Não é campanha, pastor? Sim, não vou dizer que não é, até porque eu disse que não estou aqui para criticar. Deus honra e abençoa todo esse tipo de trabalho. Mas se você olhar numa visão bíblica, não é assim. O que nós precisamos fazer para receber a bênção é ouvir e obedecer. Veja bem que Abraão ouviu. E o que ele fez? Ele deixou a sua casa, a sua parentela, a sua família, a sua nação, e foi para um lugar que ele não conhecia. Ou seja, começou ali um prenúncio da bênção de Deus sobre a vida de Abraão. O que nós entendemos é que nós precisamos ouvir e obedecer. Por quê, pastor? Porque agora a gente caminha mais um pouco e vai para Deuteronômio capítulo 28. Se você não leu, depois você leia lá e você vai ver as bênçãos de Deus para o povo hebreu, como também as maldições. Você lê do capítulo 1 até o versículo 14, capítulo 28, versículo 1, do versículo 14, você vê as bênçãos de Deus. E sabe como começa? Se ouvirdes, olha só, se ouvirdes a minha voz, e guardares ou praticar os meus mandamentos, vocês serão o quê? Abençoados. Quando serão abençoados? No entrar, no sair, no plantio, dentro da casa, fora da casa, na empresa, onde quer que esteja. E tem mais: as pessoas que te amaldiçoarem, você não precisa jogar praga nela, elas serão amaldiçoadas. Porém as pessoas que te abençoarem serão abençoadas.
Então veja bem que a bênção começa em Abraão, ele se torna um portador da bênção, um agente da bênção e sobretudo um protagonista desta bênção, a ponto de trazer a bênção para todas as nações da terra. A bênção chega agora para o povo hebreu e a promessa é: se ouvirdes e guardardes os meus mandamentos. Guardar é sobretudo praticar, viver a palavra de Deus, você será abençoado. É tremendo isso, gente. Pastor, por que você contou essa história? Porque na nossa cabeça funciona assim, é ou não é? Alguém já havia te falado? Com todo respeito, com tanto amor, com muito temor no meu coração, porque os meus pais praticaram essa fé neotestamentária. Eu amo esses ministérios que são de Deus, né? E que tem trazido libertação, cura para o povo. Mas sobretudo nós precisamos entender que o cristianismo, a vida cristã, ela é simples. Ela é profunda, mas ela é simples. Ela é poderosa, ela é acessível e também prática. Assim é a vida cristã. Então, por muitas vezes, nós temos trabalhado uma forma de receber a bênção de Deus com metodologia. Gente, não é assim. É entender o que o Senhor tem nos dito. A bênção é para todos. Nós estamos sendo abençoados aqui com a palavra de Deus, mas tanto quantos não estão? Isso implica dizer que o sol é para todos, mas a sombra é para quem se acolhe nela. Não é assim? Assim é a bênção de Deus. O Senhor quer te abençoar. Você não faz ideia na sua mente. Talvez eu tenha que orar aqui e falar: coloque a mão na sua cabeça e fala: Deus, entra na minha mente e faça-me entender o quanto o Senhor quer me fazer próspero, abençoado nessa terra. Porque nós complicamos as coisas, nós não gostamos de coisas fáceis, de coisas simples, nós gostamos de coisas assim, matemáticas, numerólogas, sei lá, difícil de conquistar, mas não é assim. Se você ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus, Ele vai te abençoar. Ah, pastor, mas não é bem assim não, não é fácil assim. A promessa de Deus, ela se cumpre. Só que aí vem as dificuldades. Por exemplo, o Senhor falou para Moisés: Moisés, vai lá no Egito e liberta o meu povo. Aí Moisés não queria ir. Depois ele foi até empolgado. O que você tem na mão, Moisés? Uma vara, não tinha nada a não ser um cajado. Ele foi até o rei do Egito. Chegou lá, sabe o que é que o Egito? Ninguém vai sair para prestar culto a Deus. Não existe isso aqui não. Não existe isso aqui, não vai sair não. Aí fala: mas peraí, Deus prometeu que era para mim vir aqui, falar com o faraó, achou que tudo seria muito fácil, não é? Irmãos, a bênção está sobre nós, mas você precisa ouvir, precisa entender, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa ser proativo, você precisa ser determinado, você precisa expirar, buscar conhecimento, e Deus vai te dar inspiração, que é sabedoria. Mas nós precisamos locomover, movimentar, buscar essa bênção. Mas não é propriamente através da campanha, é propriamente através do entendimento de que Ele quer nos abençoar e nós somos abençoadores de pessoas. Amém? Então ficou claro como foi tremendo, irmãos, esse processo em que minha família passaram, minhas irmãs passou, porque o neopentecostalismo, ele trabalha muito na área da libertação, através do exorcismo, né? Que você vê, Jesus não troca ideia com demônios. Já no neopentecostalismo, eles usam muito conversar com o demônio. De onde você veio? O que você quer fazer? Na verdade não precisa, né? A Bíblia diz que o diabo veio na figura de ladrão: matar, roubar e destruir. Não precisa ficar conversando com ele. Então não precisa dar essa vazão para os demônios. Mas a gente entende que o neopentecostalismo trouxe toda essa, vamos dizer assim, essa estrutura para você ser abençoado, para você ser liberto. Não é assim que funciona. Se aparecer um endemoniado aqui, simplesmente fala: sai daqui em nome de Jesus, que esse lugar aqui é um lugar da glória de Deus, da presença de Deus. Essa empresa foi consagrada para a manifestação do Espírito Santo de Deus. É assim que funciona. Então você vê que receber a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus, ela é operacional, mas ela é simples, ela é prática.
e ela age através de mim e de você. Pastor, mas eu não jejuei essa semana. Não, tudo bem. Tem castas de demônio que só expulsa com jejum e oração, foi Jesus que disse. Mas não implica dizer que você não está apto a ter autoridade sobre o domínio das trevas, sobre o domínio celestial. Entendeu? Porque nós somos filhos amados do Pai. Como é que eu recebo a bênção? Vamos entrar aqui no estudo que não dá tempo mais, mas eu pontuei aqui 9 pontos. Certamente vou falar 1 ou 2 e a gente termina. Ser abençoado é muito bom, mas trazer a bênção de Deus personificada, ou seja, dentro de nós, é muito melhor. Vocês concordam comigo? Então veja bem o que diz a Bíblia Sagrada. Quem é a fonte da bênção? Diz assim: Deus. Deus o Pai é o dono, a fonte da bênção. Lá em Éfesos capítulo 1, versículo 3 diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que acontece aqui no versículo, da parte B do versículo? Diz assim, ó: que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Quem nos abençoou? Deus o Pai. E Ele nos abençoou não foi aqui na terra, Ele nos abençoou foi nos lugares celestiais. Você sabia que você e eu, nós somos espírito? Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então Ele te abençoou no seu espírito. Você é uma pessoa abençoada pelo Pai nos lugares celestiais. Ou seja, a dimensão celestial, o reino celestial está sobre o domínio daqueles que são filhos de Deus. E agora a gente olha um segundo ponto aqui muito interessante. Quem é o canal da bênção? Diga assim: Cristo. Esse versículo que nós lemos de Efésios 1:3 já nos diz que Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos. Mas olha aqui algo interessante que está em Lucas 24:30. Quando estavam à mesa, aqui está falando da ceia do Senhor com os discípulos. Quando estavam à mesa, Ele, Jesus, tomou o pão e o abençoou. A bênção estava com quem? Jesus, o portador da bênção. E aqui diz assim, e lhes deu, partiu e lhes deu. Quem estava com a bênção aqui? Jesus. E agora a gente vai já finalizar, porque o nosso tempo já está esgotando. O poder da bênção é através de quem em nós? Diga, através do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você busca o Espírito Santo? Você ora e busca o Espírito Santo? Precisamos buscar o Espírito Santo. Tem gente que busca os demônios. Essa capeta, está buscando os demônios. Quem xinga, não se engana, está buscando os demônios. Mas quando nós buscamos o Espírito Santo, Ele vem morar dentro de nós, e Ele nos torna portadores da bênção de Deus. Olha que tremendo isso. Vamos ler para a gente estar caminhando para o final. Gálatas 3,14. Por meio de Cristo, olha só, os gentios, lá no início, foram abençoados com a mesma bênção de quem, gente? De Abraão, o pai das nações, de todos os povos, para que recebêssemos, olha só que tremendo, pela fé, o Espírito prometido. Você precisa anotar esses textos, são tremendos. Olha, eu vou ler agora de novo. Por meio de Cristo, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos hoje, pela fé, o Espírito prometido. Aqui o Espírito está em letra maiúscula, ou seja, é o Espírito Santo de Deus, é Cristo em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. Você não quer ser bênção, não? Sabia que você é bênção? Você precisa distribuir a bênção que está em você. É sair daqui e falar: gente, vocês perderam a palavra hoje. Deus ministrou no nosso coração que nós somos filhos de Deus, amado do Pai, e que Ele nos predestinou para sermos pessoas abençoadas, mas sobretudo abençoadores. E eu quero orar por você. Mas não precisa de oração, precisa sim. Deixa eu orar por você aqui, e Deus vai entrar na sua casa, na sua família. Deus vai trazer provisão. Nós somos abençoadores, mas aí nós ficamos tímidos. O que as pessoas vão pensar quando eu falar, quando eu agir, quando eu me comportar como sendo um portador da bênção?
As pessoas vão escandalizar e vão criticar você. E saiba que quando você se levanta como sendo um abençoador de Deus para as pessoas, você é criticado. Você acha que as pessoas falam o que de Abraão? Abraão, você está louco, cara. Vai deixar, você está velho, você está com 75 anos, né? Convenhamos. Você vai deixar seu pai, Terá, um cara que tem vários deuses, que Terá tinha vários deuses na casa dele. Você vai atrás de um Deus que falou que você nem viu o rosto dele, não conhece, e ele falou para você deixar tudo e ir para o outro país. Você acha que Abraão não foi criticado? Mas ele ouviu, obedeceu, praticou. Qual que é a chave hoje? Que o povo agora fala muito de chave, né? Bora virar a chave? Qual que é a chave hoje, gente? Ouvir, obedecer e praticar. E agora a gente vai terminar de verdade. Eu vou ler só o último ponto. A consumação das bênçãos será na vida de Cristo. Ah, pastor, eu passo tanta luta, mas você pode ser abençoado. Ah, pastor, é tanta guerra, mas você é abençoador. Ah, pastor, vem doença, mas eu te dei autoridade sobre os espíritos, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Você é abençoador. Mas quando é que isso se conclui? A gente fala agora e termina. A consumação das bênçãos de Deus será na vida de Cristo. Tito 2,13. Enquanto, ou seja, nesse momento, enquanto esperamos o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero despertar o seu coração, a sua consciência, para essa fé simples, poderosa, que o Senhor ministra ao nosso coração nesta manhã. Eu sou uma bênção de Deus. É por isso que eu nasci para conquistar. Eu acordei hoje para conquistar. E para a glória de Deus, porque eu sou um agente da bênção de Deus. Queridos, é muito bom quando a gente entende isso. Olha, quando as pessoas estão lá nos confins das matas da floresta amazônica, e ela não tem ninguém para levar um remédio para ela, e aí levanta-se uma equipe e vai, sabe quem ali? Os agentes da saúde. Sabe que existe muitas almas carentes, muitas pessoas que estão nesse momento preparando uma forca para suicidarem, ou com um revólver na sua cabeça para dar um tiro na cabeça, ou estão na pretensão de matar alguém e depois se matar. Nesse exato momento, a cada tic-tac do relógio, morre uma pessoa. E assim está nesse momento que nós estamos aqui. Mas sabe como elas estão? Igual essas pessoas que estão lá na floresta, com epidemias, doentes, esperando um agente para ir lá e levar um remédio, uma vacina, uma injeção. Você vai sair daqui hoje como um agente de Deus. Você que está me ouvindo vai sair desse lugar como um agente de Deus para tocar nessas vidas com o remédio de Deus. Sabe por quê? Porque a bênção não é só para nós. Não podemos ser só consumidores. Nós temos que ser, sobretudo, distribuidores. E eu aprendi numa mentoria empresarial que nem as empresas hoje estão fazendo estoque. Sabia? Não se pode fazer estoque mais. Estoque é no máximo de 1 ano. Por quê? As coisas estão rotativas. Tudo está mudando no mercado. E sabe o que acontece? No mundo religioso, a gente só quer bênção. Pastor, eu quero a bênção. Aonde que a gente busca a bênção? Né? Todo mundo quer bênção. Mas olha, nós precisamos parar de estocar o que Deus nos deu. Nós precisamos ser distribuidores das bênçãos de Deus. Então eu te convido a sair daqui nessa manhã e ser um agente do arauto do reino de Deus. Aquele que vai levantar a bandeira ensanguentada do Calvário, da salvação, para as pessoas que estiverem perto de você. Amém? Que Deus os abençoe e graças a Deus.